Então, isso aí, a nossa aula é sobre a apologética, né? Essa apologética, e ele é um conteúdo muito importante que todo estudante de teologia precisa conhecer, porque ele é muito claro. Se a gente não estudar apologética, se a gente não entender como podemos defender essa fé cristã que nós acreditamos, né? Então a gente estaria mesmo perdidos. Mas a nossa intenção não é apresentar apenas essa defesa, né, de uma maneira racional, mas essa defesa também que envolve a fé. É importante a gente pensar nesses dois sentidos, né? A fé e a razão. Eles são elementos que devem caminhar juntos, né? A gente não pode levar a razão e deixar a fé ao lado, também não pode levar a fé e deixar a razão do outro lado. Então, dentro da apologética, nós vamos aprender algumas ferramentas que vão nos possibilitar a tratar com pessoas, exemplo da nossa própria igreja, que tem uma visão diferente daquilo que é o mundo, e também ferramentas que vão facilitar com que a gente possa ter contato, exemplo, com um aluno de uma faculdade. Vamos dar o exemplo de um estudante, exemplo de um curso de engenharia química, que quando ele entra dentro do laboratório, ele entende que todas aquelas reações que estão ocorrendo apenas é fruto da natureza. A natureza se encarrega, né, a cuidar de todos aqueles acontecimentos. E quem já entrou no laboratório de química sabe que eu sei o que eu estou dizendo com palavras práticas. Quando as colorações, aquelas mudanças de coloração, quando acontecem aquelas reações, então é coisa maravilhosa que existe, né? A gente se questiona por que todo esse acontecimento. Será que há alguém por trás de tudo isso? Ou seja, há uma mente por trás de tudo isso? Então, o estudante de química talvez ele vai responder. As reações acontecem porque apenas eles estão reagindo, né? São produtos que não foram extraídos e eles conseguem reagir e criar, ou seja, os reagentes estão ali, né? Essa soma desses reagentes é apenas para formar um determinado produto. E isso acontece porque são leis que estão sendo implementadas. Ou seja, os reagentes eles trazem seus próprios componentes e quando eles reagem, eles produzem um novo componente. Então, essas questões precisam ser respondidas. Como um aluno de teologia consegue responder a essas questões? Será que é apenas uma mente inteligente que está por trás disso? Que mente é essa? Então, a apologética entra nesse sentido para responder a essas questões. Exemplo, podemos dizer também o mundo, a beleza da estrutura do mundo. Será que se nós observarmos uma arara azul, é isso? Uma arara azul, aquela beleza daquele animal, né? Aquela toda a estrutura dela. Será que há alguém que projetou esse animal? Então ela surgiu apenas por acaso. Se alguém que projetou, quem é essa pessoa? Talvez biblicamente vamos responder realmente que Deus. Mas existem outros pressupostos que também as pessoas podem apresentar. Essa questão de que as espécies elas foram evoluindo até tomar essa forma que hoje elas têm. Então, o aluno da apologética tem que estar pronto, preparado para responder a essas questões. Então, a primeira questão é: a apologética não é uma ação defensiva e invasiva em relação ao mundo, isso é muito importante, mas sim um meio de expor o cristianismo e mostrar as verdades da fé cristã. Não é uma maneira de combater, dizer, olha, você está errado, eu estou certo. A apologética ela não tem esse fim. Tá? Esse material depois nós vamos deixar para os irmãos. E mostrar as verdades da fé cristã consiste em demonstrar a riqueza e a capacidade intelectual, moral e imaginária relacionada à fé. Então, a apologética tem essas questões. Esse conteúdo aqui eu fiz é uma resenha, né? Essa sessão aqui é uma resenha que eu fiz desse livro. Então, eu pensei nessas palavras baseadas nesse livro, que é um texto deste autor, que é o Sundar. Então, ele vai falar que consiste em demonstrar essa riqueza, capacidade intelectual e moral e imaginária relacionada à fé cristã. Então, a apologética não é uma defensiva invasiva, no sentido de dizer, ó, eu estou certo quanto a esses argumentos e você está
errado. A apologética não caminha para esse lado. Então, o que é apologética como definição? Ciência que dá os princípios básicos para defender a fé cristã. Ou seja, essa apologética, ela dá esses princípios. E a gente consegue dizer o seguinte: olha, eu estou defendendo esse argumento, eu estou defendendo essa posição, porque é com base na fé cristã, com base nas verdades bíblicas. Isso quer dizer isso. Então, isso é muito importante. E outro ponto, ela é a vindicação da fé, a fé filosófica, que está em contraste com as demais formas de pensamento. Ou seja, a apologética ela vai se posicionar nesse campo para defender, então, o pensamento cristão em relação a outros pensamentos que vão existindo por aí. Ele busca servir a Deus e a igreja, ajudando os crentes a levar a cabo a ordem de 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Eu queria ler esse texto com os irmãos, para deixar claro. Trouxeram as suas Bíblias? É importante trazer Bíblia, senão... Há alunos que já não levam as Bíblias na aula de teologia, tá? Não, lá eu vou ler livros, vou deixar a Bíblia para lá. Não, tem que trazer a Bíblia. Bom, quem não trouxe, tudo bem. Alguém encontrou? Primeira carta de Pedro, isso. Versículo 3, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Alguém achou aí? Eu trouxe aqui a minha Bíblia. Vai a Cristo, como Senhor de vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso. Há um elemento muito importante. Ele fala o seguinte: estando sempre preparados para... O irmão leu aí em voz alta, por favor. Estando sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estamos sempre preparados para responder. Capítulo 3, versículo 15 ou 16. O 16 faz o quê? Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, fazendo todavia com mansidão. A gente tem que sempre responder às pessoas de uma maneira mansa. Isso é muito importante dentro da apologética. Ela é a disciplina que ensina os cristãos a dar razão à sua esperança. Isso é verdade. É a aplicação da verdade ao incrédulo. Ou seja, a pessoa que não acredita em Deus, nós precisamos pegar a apologética e aplicar ela a esse incrédulo, aquela pessoa que diz, não é a existência de Deus. Ele vai apresentar argumentos claros e convincentes para ele. Então, como estudantes de apologética, ou seja, de teologia, do conteúdo de apologética, o que temos que fazer é aplicar a esse incrédulo acerca do posicionamento que ele tem, porque ele vai nos trazer um conteúdo, ele vai nos apresentar os seus argumentos, aqueles argumentos bonitos, aquela fala linda. Isso é importante, mas a gente pega a apologética e aplica a essa pessoa, então, que é incrédula. Por exemplo, claro, quando a pessoa vai falar exemplo da existência de Deus, a pessoa pode pegar o livro de Gênesis, que fala no princípio Deus criou os céus e a terra, mas Deus não existe. Então, claro, Deus existe. Mas qual a intenção? Gênesis, ele vai dizer, mas me prova em Gênesis. Só que o aluno de apologética tem que entender que o objetivo de Moisés ao escrever o livro de Gênesis, ou seja, Deus ao dar essas palavras a Moisés, a sua intenção não é mostrar a sua existência, mas a intenção dele ao escrever esse livro é mostrar que ele é o Criador. Então, automaticamente, a pessoa que questiona a existência de Deus com base em Gênesis, ou trazer questões voltadas à ciência no livro de Gênesis, tentar interpretar o Gênesis, aplicado à ciência, isso é importante, mas a preocupação de Moisés não era essa. É apenas mostrar ao povo de Israel que Deus, em contraste aos deuses egípcios, era o Deus Criador.
Então, automaticamente, aquela pessoa incrédula cai o seu argumento em tentar provar a existência de Deus com base em Gênesis. E o outro argumento que é muito importante é como nós vemos dentro dos evangelhos. A própria morte de Cristo, o trabalho que ele fez, ele é confirmado dentro do Antigo Testamento. Então não há incredulidade quanto a isso, né? Ou seja, é o ramo da teologia que procura apresentar uma explicação racional para as verdades afirmadas na fé cristã. Vem do grego, né? Apologia, não no sentido de pedir desculpas, tá? Não tem a ver com isso, mas sim como uma defesa feita perante um tribunal. Os irmãos sabem quando é uma questão que envolve o julgamento, né? Existe toda a série de questões que são lá apresentadas. Então, a pessoa ela precisa apresentar argumentos convincentes perante o juiz para que ele seja indesculpável, né? E o outro seja condenado. Então, a apologética ela faz isso, tem esse processo também. A apresentação e defesa das verdades cristãs até ao grande mercado das ideias. É importante essa argumento. Quando começou? A apologética começou no período patriótico, ou seja, dos pais da igreja, né? Onde nós temos exemplos Justino de Martins, que ele escreve a primeira e a segunda apologia. Então, esses pais da igreja já pensavam, nós também vamos falar da questão do exemplo de Orígenes, que ele foi conhecido um grande pai apologeta, ele lutou muito, eles lutaram muito para defender a doutrina cristã contra as heresias que particularmente estavam entrando dentro da igreja. Então, a apologética ele tem também esse lado. Base teológica da apologética. Olha, irmãos, entendam isso, é muito importante. Vou deixar muito claro. Apologética, alguém pode ler, por favor? Essa base aqui. Apologética não é isso. Apologética não é uma técnica para ganhar pessoas a Cristo. Isso. Segundo, não é um modelo projetado para vencer argumentos. Esses dois pontos, o que vocês acham desses dois pontos? Vamos ouvir um pouquinho o que vocês argumentam. E a apologética não é uma técnica para ganhar pessoas a Cristo. Certo. Sim. Na verdade é para você se aprofundar, né? Quando alguém viu uma pessoa que não tem Deus, você saber como lidar, mas também não é uma técnica para você querer implantar aquilo na pessoa à força, né? Exatamente, isso é muito importante. E essa implantação fosse essa implantação da nossa própria vontade, né, para o coração da pessoa. Se nosso irmão queria... Não, já falou. Então, irmão Marcos, apologética, Vinícius? Murilo. Esse Murilo, esse nome eu vou ter que colar ele em algum lugar. Murilo. É Murilo mesmo. Então, a apologética não é técnica para ganhar as pessoas. A gente não pode impor para a pessoa dizer o seguinte: olha, isso que você está pensando é errado. Você tem que vir do meu lado. A gente não impõe. O cristianismo não é uma imposição. Na verdade é mais com atitudes, né? Do que com imposição. É complicado quando a gente quer impor, né? A gente usa várias técnicas dentro da apologética, a gente vai falar bonito para tentar convencer a pessoa. Não, isso não convence ninguém para a salvação. A nossa técnica não convence ninguém. Lembram do apóstolo Paulo, quando ele vai para Atenas? Existe uma igreja que o apóstolo Paulo implantou lá, em Atenas, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Não existe traços de uma igreja que Paulo tenha implantado em Atenas. Por quê? Porque Paulo era muito inteligente. E quando ele foi para lá, ele travou grandes debates. Porque ele sabia, ele tinha argumentos. Então os argumentos de Paulo não foram tão suficientes para convencer aquelas pessoas. Mas quando ele vai para outros lugares onde ele considera-se fraco, nessa fraqueza de Deus, não com base nos seus argumentos apenas, Paulo consegue criar o quê?
Estratégia. consegue criar estratégia, consegue construir igrejas, consegue implantar, perdão, igrejas. Então, isso é muito importante a gente entender isso. A gente não cria a igreja, não construi a igreja com base nos nossos argumentos, né? A igreja ela é construída com base na palavra de Deus. Então, é isso que traz a salvação para as pessoas. É o que está mais acontecendo hoje, É. né? As pessoas querem construir a igreja com base delas, né? Bom. Doutrinas e heresias delas, né? Isso. A gente não está negando que os argumentos são importantes dentro da teologia, dentro da igreja, tá bom? Porque a igreja também ela tem esses elementos que são importantes. A gente precisa ter argumentos. Falo em que sentido? A gente precisa entrar dentro de um debate e saber esclarecer o que está acontecendo dentro desse debate. Então, mas assim, isso não é um motivo suficiente para a gente convencer um incrédulo. Né? Porque o que convence realmente é a própria palavra. Porque o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, onde a fraqueza de Deus se manifestou ao mundo, e essa fraqueza que trouxe a salvação. É segunda, primeira carta de Coríntios. Eu queria ler algo muito interessante aqui, já que a gente está na aula de apologética, isso é importante também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 12, capítulo 12, diz o seguinte, segundo capítulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos a testemunho de Deus, não fiz com ostentação de quê? Acharam? É que tá diferente. Não foi É Primeira Coríntios, capítulo 2. aqui, ó, 1 Coríntios 12, É tá? 2,8? 2:1. 2,1 lá. Eu disse 8? Foi. Bom, perdão, versículo Entendi. 1. Diz o que? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com? Repete aí, irmãos. Sublimidade. Sublimidade. Alguém tem uma versão diferente? De E eu, palavras. quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso de sabedoria. Deixa algo interessante aqui. Discurso. No meu está assim, ó. Aham. Sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sabedoria. Mais alguém? Tem outra versão diferente? Não fiz com ostentação de linguagem. Quem está aí escrito ostentação de linguagem? Aqui na minha está ostentação de linguagem. E essa ostentação de linguagem é o que? Esse discurso. Mas olha que ele diz o seguinte: porque decidi nada saber entre vós senão a Cristo e este crucificado. Sim. Só que o Cristo crucificado ele é uma vergonha. Por quê? Porque Levítico, se os irmãos lembram, disse o seguinte: maldito aquele que for pendurado no. E quem estava pronto para ouvir esse discurso? Porque é uma vergonha, né? Por isso que o judeu, ele diz o seguinte: não é esse Cristo que nós queremos, porque é uma vergonha para a nação. Mas Paulo diz o seguinte: e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Então, irmãos, o evangelho, né, não é apologética, não é uma técnica de grande pessoa, não é um modelo projetado para vencer argumentos. A gente não vai para a pessoa dizer o seguinte: é por você ter muitos argumentos, eu preciso te vencer automaticamente. Às vezes a gente é tentado a isso, né? Com certeza, somos tentados a isso. Todo momento. Nós precisamos evitar essa tentação, né? Ele fala que a minha palavra e a minha pregação não consistem em tirar em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, isso é muito importante. Depois o Paulo vai tratar outros elementos que também são muito importantes dentro desse texto bíblico. Então, a sabedoria, irmãos, ela é importante.
mas ela não deve ser a base para a gente vencer, ou seja, não podemos entrar nesse campo perigoso para que a gente vá num campo de batalha dentro da apologética. Ela não trabalha para ajudar o cristão a memorizar técnicas com o objetivo de criar argumentos e chegar a conclusões desejadas. Ela responde os questionamentos das pessoas, dá resposta acerca da natureza do homem, quem o homem realmente ele é. E a apologética ela também responde às seguintes questões: qual é o nosso problema? Qual é o problema do homem? O que vocês acham? Qual é o problema do homem? Todos. Qual é o problema do homem? Essa foi boa. Eu fico com ela, todos. Pecado. Eu também concordo. Qual? Pecado. Pecado. Exatamente. Todo tipo de pecado. Na sala é cheio. O problema do homem é o pecado. Ou seja, o problema do homem é ele. Ai, Jesus. É mesmo. Então a apologética, Murilo, o problema do homem é ele mesmo. Seja mesmo aquela criança, tá? Aquela criança também ela está envolvida nisso aqui. Ó. Então a apologética ela vai responder isso. Qual é o nosso problema? Por que pensamos desse jeito? Qual é a nossa necessidade? O que os irmãos acham? O que a gente mais necessita? De Deus. De Deus. De fé. De dinheiro também, né? A gente precisa de dinheiro, tá? Mas muitos cristãos, professor, entendem assim, que a pessoa que ela é própria, a pessoa que ela não vê Deus na vida dela. Sim. Né? Porque fala assim, tem gente que liga, tipo, Deus não consegue ligar a prosperidade, né? Que Deus abençoa com o dinheiro. Acho que é porque a pessoa é rica, ela não tem Deus. Mas também tem o fato que tem gente que às vezes é próspero, mas não tem Deus, né? Também. E aí, o que vocês acham? Eu acho assim, que independente de ser cristão ou não, aquela pessoa que trabalha, tá ali, acorda cedo todo dia, não dá lugar pra preguiça, pro comodismo, vai atrás de suas conquistas, tudo, Deus é na vida dela tanto como é na vida de um cristão. Verdade. Isso é verdade. Tem gente que fica esperando cair do céu, né? É, também. Eu estou acordando sempre, todas as manhãs cedo, mas eu não tenho dinheiro, porque não sei. Bom, é o seguinte, estou brincando. Mas é o seguinte, claro, isso é muito importante que a nossa irmã falou. A gente não pode viver nesses dois mundos, tá? Não pode ter esse dualismo, essa mentalidade dupla, de que quem tem dinheiro é porque não possa ter relacionamento com Deus, e quem não tem também é motivo de... Não, essa mentalidade é uma mentalidade difícil de explicar, né? Eu queria colocar um termo aqui, talvez seja uma mentalidade pagã. Então a gente precisa entender que ter dinheiro é bom. Ter dinheiro é É bom. um mal necessário. Ah, é bom para se manter, para a vida, para apoiar as pessoas que estão passando por necessidades. Mas a questão é, ter dinheiro é bom, mas ter Deus é bom também. Então esses dois elementos eles devem caminhar juntos, né? Devem caminhar juntos. Ter dinheiro e ter Deus ao mesmo tempo. Tá? E não ter dinheiro, lutar para conseguir as coisas, que é muito importante. Né? Então Deus é realmente esse Deus que abençoa. O problema é como são pregadas as mensagens hoje, né? Que se a pessoa não tiver dinheiro e tiver apenas Deus, cadê essa pessoa é amaldiçoada, tem problema de pecado. Então vamos ter que evitar esse extremo. Professor, é pior que um rico miserável, né? Tem muitos, né? Sim, várias situações. É um pobre miserável. Miserável. Porque você, às vezes você vê que tem uma pessoa que tem menos condição que você, Sim. você ainda pode ajudar, mas você é tão miserável que não ajuda, não divide. Isso mesmo, por isso o problema é esse aqui, ó. A Bíblia ela vem se cumprindo, né, professor? É verdade. Ela dizendo que por amor ao dinheiro, né? Tudo bem. Devia se espiar o amor ao próximo. Por causa dessa situação de amar o dinheiro, as pessoas não iam ter compaixão ao próximo. Isso é Bíblia. Tá? A Bíblia fala, não é o dinheiro que é mal, mas o amor ao... O dinheiro. Isso aqui é o problema, tá? Ataques às filosofias, defesa da fé cristã ortodoxa, né? E a etimologia responder, réplica ou autodefesa, está relacionado à defesa,
mas envolve também ataque e defesa. Então, a apologética tem esse campo de atacar e defender, muito importante. Então, o que é importante os irmãos saberem também? Para um teólogo, a defesa de doutrinas e linhas teológicas é importante. Então, quando a gente vai falar de linhas teológicas, se a pessoa ela vamos dizer o seguinte, é uma linha ortodoxa, isso é muito importante defender a ortodoxia. Mas se a pessoa também ela é liberal, ela apresenta também seus argumentos. Se a pessoa ela está no monergismo ou sinergismo, conforme já encontramos aquelas palavras descritas aqui, isso é importante, a pessoa precisa saber aquilo que ele acredita. Isso é bom, é interessante. Mas para um cristão normal, o importante é defender a fé cristã. Então, para nós que estamos estudando teologia, é importante a gente saber o que estamos defendendo. Quando vai falar exemplo, vamos falar das doutrinas bíblicas, a doutrina da depravação total. Depravação total. Acho que já falamos sobre isso, não? Na teologia reformada. De que todos os homens, eles nascem em pecado. Então, essa doutrina ela vai tratar de tudo isso. De que o homem realmente ele é pecador por natureza. E que a partir desse momento que ele se separa de Deus, ele se tornou um inimigo de Deus. Professor Mendonça, somos miseráveis. Os miseráveis. De Eva e Adão. O miserável pecador, né? Então, nós precisamos entender isso. O estudante de teologia, ele precisa defender isso. Se ele acredita ou não, acredita nisso. Né? Quanto à questão da salvação. A salvação ela é um dom de Deus. O homem faz parte dessa participação. A iniciativa é do próprio Deus ou apenas a iniciativa é de Deus, mas o homem tem que corresponder a essa iniciativa? Ou quem dá o ponto de partida é o próprio homem? Então, o estudante de teologia, nessa matéria apologética, deve saber defender essas doutrinas bíblicas. Isso é muito importante. Aí, irmãos, 3 aspectos da apologética. Vamos prestar muito bem atenção nisso. Primeiro, apologética como prova. O uso da palavra prova aqui, que o cristianismo é verdadeiro, ou seja, a apologética ela tem que provar que o cristianismo ela é uma religião verdadeira. Eu estava lendo aqui no livro de C.S. Lewis, ele vai falar sobre essas questões aí. Assim, é o seguinte, que a gente não pode entrar num campo e dizer logo, não, é o seguinte, a verdade é minha, e ponto final. A gente também precisa ouvir outras pessoas, né? O que eles têm, o que elas pensam. Então, mas a apologética como prova, ela vai dizer isso em João 14, 11. O que diz aí, irmãos? Esse texto de cor? Conhecereis a verdade, será que é isso? É isso mesmo, né? João 14, 11. Eu já achei aqui, ó. Crede que eu e o Pai somos um, e o Pai em mim, crede a menos por causa das mesmas obras. Então ele vai falar isso, ó. E versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no meu Pai. Então essa é a verdade do Evangelho, que Cristo e o Pai, eles são essa é uma verdade, tá? Provando para os descrentes, Jesus usa a palavra para crente, porque há dúvidas no meio de crentes, confusão no meio de cristãos sobre o sábado, tipo onde está escrito que sábado foi abolido. Então existe também essa confusão, quando a gente entra na questão do sábado. Mas quem nos prova que sábado foi abolido e não existe hoje? Eu acho que vai lá naquela parte do Novo Testamento, quando Jesus fala para os fariseus, se um jumento seu cair no buraco, é lícito que você retire ele no sábado, né? Tem várias passagens que ele falando sobre... É que ele também faz quando ele fazia o milagre, né? Sábado, no sábado podia trabalhar. Então, é isso mesmo. Nós precisamos tirar todas essas dúvidas, tá? A gente não vai entrar nessa questão do sábado hoje, porque não temos tempo para isso. Mas a gente precisa entrar dentro dessas dúvidas, dentro desses questionamentos, e a gente encontrar uma verdade bíblica, uma prova para isso.
E isso é muito importante, realmente, né? Aqui Paulo, nesta fala, né, ele fala de um período de 30 anos de ressurreição de Cristo, deve ser usado para acabar com a incredulidade dos crentes. Então, essas provas são muito importantes dentro do cristianismo. Um outro aspecto, o segundo aspecto é a apologética como defesa. Em Filipenses 1, versículo 7. Alguém achou? Como tenho por justo pensar isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Então, a apologética, eles têm esse campo, né, de defesa. Isso, mostrar que verdadeiramente o Evangelho ele chega a todo e qualquer campo. Mas essa defesa, a gente não pode, conforme eu falei, não podemos menosprezar o pensamento daquilo que outras pessoas estão pensando acerca da apologética. E outro elemento é a apologética como ataque. Aqui, exemplo, o autor desse livro, ele vai comentar isso, vai dizer que Paulo ataca os gregos e os judeus. Paulo repreende categoricamente a atitude dessas pessoas. Então, se os irmãos lerem esse livro aqui, ele vai falar de tudo isso, de todos esses elementos da apologética. Olha só, algo interessante que eu vou ler aqui, que ele fala da apologética como defesa. Ele diz o seguinte, nesta incumbência, o apologeta se dispõe a identificar os empecilhos à fé. Primeiro, temos que identificar. Serão elas uma consequência de interpretações equivocadas ou de interpretações? Será que essa pessoa está certa no que está pensando ou alguma coisa aconteceu? Se assim for, é preciso corrigir essa pessoa. Ou seja, nessa defesa, talvez a pessoa tinha um pensamento errado daquilo que ele acha que é o certo. Então a gente não vai para impor a nossa ideia, precisamos ouvir e avaliar se ele está num pensamento, se realmente aquilo que ele está pensando estava certo ou apenas ele estava equivocado. Isso é muito importante, né? Ele diz o seguinte: serão decorrentes de uma dificuldade genuína acerca das afirmações do cristianismo a respeito da verdade. É importante observar que a defesa é via de regra, uma estratégia de reação. Alguém manifesta uma inquietação acerca da fé cristã, somos obrigados a considerá-la. A gente não pode dizer, não, você está errado de imediato, não. A gente precisa ouvir essa pessoa. E hoje no cristianismo isso existe. Não, irmão, não é assim. Você não está certo. Não é que ele não está certo. Talvez ele só tenha uma visão que precisa ser enquadrada. Então o cristão precisa saber disso. Inclusive dentro da igreja acontece muito isso, né? Vocês estão fazendo teologia, quando às vezes chega. Então nós precisamos ter esse cuidado. Vou voltar a usar a palavra tentação, para não sermos tentados a isso. É chegar na igreja e o irmão perguntar, ou falar alguma palavra, a gente ir logo dizer, não é assim. Então, atenção, temos que vir com um pouco, ouvir com mansidão, conforme fala Pedro, e humildade, e entender o que está na mente desse irmão. Por que ele está fazendo essa pergunta? Para dar um testemunho, eu fui para uma oração em casa do irmão. Eles perderam o... Está sendo gravado, direito. Eles perderam o... A irmã perdeu o irmão. É isso mesmo. Então, o filho desse irmão... Nossa, esse irmão que faleceu, ele já tinha perdido a filha, porque a filha tinha caído da laje. Então, o filho dessa irmã perguntou, será que o tio que morreu vai se encontrar com sua filha? Qual será a conversa que eles terão? Essa pergunta foi colocada, a gente precisa responder. Só que eu também perdi a minha mãe e perdi a minha avó. Então, nesse contexto de sofrimento, a gente tem esses questionamentos. E alguém pode chegar, mas como você sendo cristão vai fazer esse tipo de pergunta? Não, a pessoa está num momento difícil e acaba fazendo esses questionamentos. E é normal que isso aconteça.
Mas a gente não pode pegar essas perguntas e dizer, não, é absurdo você perguntar isso. A gente precisa ter esse coração humilde e, com bases bíblicas, responder a pergunta dessa pessoa. Isso é muito importante, irmãos. E a apologética como ataque, o autor ele volta a dizer isso aqui, eu queria ler novamente com vocês, isso não constou no nosso conteúdo, mas isso é muito importante, que ele coloca aqui, ó. Contudo, devido à importância, não circunscrever o poder de atração do Evangelho somente à razão humana e o coração do homem. Ou seja, a gente precisa não apenas pegar a razão, mas também conciliar isso com a fé cristã. Alguém tem uma pergunta? Bom, tem, né? Então, esses são os textos bases para a apologética. Judas 3, a gente não leu isso aqui. Judas não tem, só tem os versículos, né? GLG próprio 1 e vai de 1 até lá em diante. Judas 3. Judas 3? Isso. Então, peraí. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca de comum salvação. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada de santos. Isso. Ó, aqui só tem palavras muito importantes. Diligência, salvação, exaltação, batalhas diligentes pela fé. É uma luta, a gente precisa, Judas 3, a gente precisa travar. Essa é uma letra contra as heresias. Então nós somos chamados a lutar contra, ou seja, nós somos chamados a lutar, a preservar a nossa fé. A apologética tem esse caráter, né? Pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. A gente precisa batalhar, precisa lutar por essa fé que Cristo nos deu, né? Até a fé foi dada aos santos de forma credal. Eles acreditaram em algo, o que outros creram, a propagaram até hoje. A igreja deveria batalhar nessa fé. Nós também não podemos dar sempre às pessoas a razão de dizer, não, está certo. A igreja às vezes entra nesse pecado. Né? Não, mas não pode julgar. Massagear o ego, né? É verdade. Massagear o ego, isso que a nossa irmã falou, a palavra é exatamente isso. Não podemos julgar sair da as igreja. pessoas. Claro, irmãos, o julgamento pertence a Deus, né? Mas nós precisamos avaliar essas pessoas. O que está acontecendo realmente com eles? E há um elemento quando fala para a pessoa assim, olha, mas por que ele não vai na igreja? E temos eu acho que nós temos que tirar isso da nossa mente. Não, mas quem salva é Deus. No último dia, Deus vai salvar. Mas às vezes nós estamos olhando que a pessoa está caminhando num erro e a gente está colocando, está passando mão na cabeça dessa pessoa, irmãos. A igreja também está caminhando num perigo, né? Ah, tanto faz, todos somos iguais. Sim, em relação ao pecado, todos somos iguais, com certeza. E perante Deus também. Mas nós que fomos chamados por Deus, precisamos saber o quê? Defender a fé cristã. Precisamos defender as doutrinas bíblicas. Mas hoje é isso aí mesmo. Não, irmão, tanto faz. Ele está ali, mas tudo bem. Então, dia após dia, essa fé que anuncia Cristo, essa fé credal, no sentido de que nós herdamos essa fé dos nossos antepassados, né? Confessional, porque aqui nós confessamos a crença da criação, queda e regeneração. Judas está escrevendo para a salvação. Então nós precisamos defender esses argumentos de que Deus criou realmente o mundo. O homem caiu e que ele enviou seu Filho único para a salvação da humanidade. Esses elementos são importantes. Se a gente não defender isso, a gente não tem como caminhar. E primeira carta de Pedro, a gente já leu, né? Sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Sempre preparados de forma santa, humilde, colocamos essas palavras auxiliares, e mansidão. Então, essa apologética ela tem essa ideia de um combate, que a gente está em guerra. Mas dentro dessa guerra, a gente precisa responder de uma forma santa, humilde e
e mansa. Um professor meu contava o seguinte: um dia ele teve contato com o Testemunho de Jeová, porque a sua esposa vieram do grupo Testemunho de Jeová. Então vocês sabem que quando alguém já saiu desse grupo, o que acontece? Como é que essa pessoa se torna? Eu vou dar um testemunho aqui. Eu sou um pouquinho difícil, eu não converso mais com alguns irmãos da Adventista, porque, claro, isso está sendo gravado em direto, tá? Eu gostava de uma menina e ela era da minha igreja, ela é de Angola. Só que de repente ela foi puxada para a igreja Adventista. Bom, encheram ela de uma mente que a gente não entende até hoje porque ela era professora da escola bíblica, pregadora da palavra, mulher de oração, que foi para o brasileiro, mulher de oração mesmo, mas de repente ela foi para a Adventista. Então assim eu fiquei, está sendo gravado, tá, irmãos? Isso é um testemunho. Eu fiquei meio equivocado com os irmãos da... Não muito bem irmãos, né? Mas com os membros da igreja adventista. E eu, quando eu me preparei, eu queria fazer um trabalho de TCC refutando essa ideia da guarda do sábado, essa ideia legalista. Mas eu acabei mudando meu pensamento inteiro. Eu queria fazer isso para demonstrar a ela que ela estava errada, onde ela estava seguindo. Ou seja, a ideia não era mansidão, não era humildade. A gente naquela parte o senhor falou, né? Não pode forçar. Isso, a gente não pode forçar, a gente não pode criar o nosso ego para tentar defender alguma coisa. E hoje, graças a Deus, eu estou convencido, ela, graças a Deus, casou, né? Graças a Deus, casou. E hoje eu estou compromissado também, né? Então, Deus é maravilhoso demais. Mas, sim. Mas na igreja adventista, eles só guardam os sábados, assim, tipo, no Velho Testamento, eles não comem também? Não comem porco. Não, e peixes também, nada que tem escama. Isso. Então, Eu tenho uma colega minha que ela falou que ela não pode trabalhar no sábado e ela não pode fazer nada de comida em casa, só se for para ajudar alguém ou... bom, a gente não está falando mal da igreja, não está falando mal de uma denominação, mas são questões teológicas, sabe? São importantes. Eles são vegetarianos. Né? Vegetarianos, não é errado comer só viver de frutos, né? Ou de árvore, mas é uma questão muito complicada que a gente precisa entender. Mas o nosso ponto aqui, nós voltando, esse meu professor, ele se encontrou com adventista não, com o Testemunho de Jeová, né? No portão. Sabe o que aconteceu? Que ele conta? Ele nessa conversa, obrigado, meu irmão, já pegou aí. Nessa conversa, ele como um teólogo formado e um estudante de filosofia, trouxe argumentos convincentes para convencer a esse irmão da igreja, ou seja, esse membro, vamos dizer membro, né, em vez de irmão, a esse membro da igreja do sétimo dia não, Testemunho de Jeová, ideias convincentes sobre a questão daquela palavra, Deus que está lá dentro do livro de João. Então, todos os argumentos que o pastor apresentou para esse homem, sabe o que aconteceu com esse homem? Ele diz o seguinte, ele conta isso, que o homem começou a fazer xixi pelas calças, que ficou envergonhado porque ele estava acompanhando o filho. Ou seja, esse pastor, por causa dessa crueldade, dessa mágoa que ele tinha, ele queria convencer ao membro da igreja Testemunho de Jeová que ele estava errado. Então, a apologética, ela como defesa, ela não tem essa ideia de mostrar o nosso ego, o nosso orgulho para humilhar a pessoa. O professor, mas Sim. não acontece isso só na Testemunha de Jeová. Na verdade, cristão em si, é igual eu acho ridículo. Às vezes, tipo, acontece, vamos colocar um caso do Tami lá. Aí a pessoa coloca aquele texto lá, esculhambando com a pessoa, quer forçar, tipo, uma coisa obrigar. Ou então é a mesma coisa, tipo, eu sou da Assembleia, aí meu marido tem um amigo que é da Bola de Neve. Ah, vamos lá que vai ser bênção. Mas por que você tem que, tipo assim, você quer forçar a pessoa a ir na igreja que você congrega, sabendo que a pessoa já é cristã,
sabendo que tem pessoas lá fora que precisam ouvir mais a palavra do que é uma coisa assim, a minha é boa, a sua não é. É uma coisa que acontece muito, entendeu? Dentro no meio do cristianismo, entendeu? Religioso, né? É. Tipo, não, parece que não só é um Deus que existe, cada um quer implantar aquele na cabeça de cada um. Não, a minha é melhor, a minha é melhor. Verdade. Então, a ideia, realmente, irmãos, é essa: é não a gente usar os nossos argumentos para humilhar as pessoas. Tá? Bom, os argumentos precisam ser apresentados, isso é claro, mas não para humilhar, porque aí já se torna um pecado, né? Nós estamos a levar o nosso ego, dizer o seguinte: olha, eu sei que eu estou falando e você não sabe, pode calar. A gente não tem essa autoridade para falar isso para as pessoas, né? A gente precisa, claro, de uma maneira clara, simples, e levar as pessoas a entenderem. Então isso é muito importante. Como é feita a apologética? Como ela aparece? Então, ela aparece de uma maneira clássica. A maneira clássica, Deus que diz que Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. A apologética evidencial, né, prova que os milagres existem para mostrar que a partir dos milagres Deus existe. Ou seja, essa evidencial ele apresenta evidências claras. Por meio dessas evidências a gente pode provar que Deus existe. Uma das grandes evidências, exemplo, é o Mar Vermelho, né? Quando a gente fala que os israelitas eles passaram pelo mar, estamos a dizer o seguinte: Deus manifestou o seu milagre, porque Deus existe. Há exemplo de com um câncer, de repente, e ele é curado desse câncer. E o médico pergunta: olha, seu lado agora deu, não tem nada. Uau, que maravilha. Por que isso aconteceu? Não, foi Deus que curou. Então, a apologética evidencial, ele vai tratar dessa questão do milagre, né? Exemplo, grande milagre, é aquilo que os irmãos, às vezes, a gente se torna um pouquinho incrédulo, né? Eu caí da escada e eu esperava um outro milagre, talvez milagre de ter dinheiro, porque estou preparando um casamento, né? Então a gente precisa de milagre, Deus abre porta para começar a trabalhar e... Uau, Deus abre uma porta grande para começar a trabalhar. Não, mas o milagre foi aquele livramento, né? Para que não morresse, batesse a cabeça e morresse naquilo. E temos o caso cumulativo, que a partir da teologia publicada, cristianismo puro, a partir da teologia publicada, ok? Cristianismo simples. Esse caso cumulativo, o autor ele vai tratar disso aqui. Ele vai dizer o seguinte: a intenção dele é primeiro pensar, olha, pela estrutura do mundo, ele vai colocar a questão, exemplo da lei moral. Existe uma lei. Se a irmã tem uma lei, a nossa irmã também tem, o irmão tem. Então assim, ninguém pode dizer que a moralidade do outro é melhor do que a de outra pessoa. Não, quem te garante que o seu comportamento é melhor do que dele? Qual é o padrão que vocês têm para dizer, não, eu sou melhor e ele não? Porque cada um tem os seus argumentos. Que prova que eu tenho? Se eu dissesse o seguinte, que ofender uma pessoa é errado. E outro dizer, não, ofender a pessoa não é errado, é normal que isso aconteça. Porque talvez alguma causa originou isso. Qual é o padrão de perfeição? Qual é o padrão que nós podemos ter para comparar isso? Então precisamos, o autor ele primeiro não vai mostrar esse padrão. Qual é esse padrão? Qual é o padrão que nós temos para comparar as coisas e dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui é errado? Será que existe um padrão? Então, se falarmos filosoficamente, não existe um padrão de dizer, não, a Europa está certo e a África está errado. Que Bolsonaro está certo e Dória não. Acerca da pandemia. Qual o padrão? Então, o autor vai responder essas questões, tá? E temos a apologética pressuposicional, que a única maneira de pensar certo é Deus mudar o seu pensamento e atacar a nossa razão. E temos a epistemologia reformada, né? As questões verdadeiras só existem a partir do relacionamento com Deus. Uma outra questão também que o autor ele vai abordar é sobre o universo. Ele vai falar de todas as forças que existem. Acho que a nossa irmã que já leu o livro sabe, né? De todas as forças que existem. Por que todos esses acontecimentos? Quem está por trás de tudo isso? Então, a apologética, no caso cumulativo, ele vai responder essas questões.
Porque o nosso corpo tem essa estrutura. Isso aí. Alguém tem uma dúvida? Começando com a apologética clássica. A importância do Espírito Santo na apologética. Lembrando que a apologética clássica fala o quê? Diz que Deus é? Que Deus da Bíblia é o Deus? Então, apologética clássica. Gustavo, está prestando atenção? Não é Gustavo. Murilo. Eu estou brincando, queria dizer Murilo. Mas quem é o Gustavo dessa sala? Ah, então, o Gustavo é que está com máscara escrita fé. A gente está falando aqui de fé e razão e eu sempre esqueço o nome dele. É que Murilo. A importância do Espírito Santo na apologética. Estou brincando, Murilo. Às vezes é bom descontrair um pouco. Né? É que são menorzinho, Murilo. Acaba acontecendo. Eu tive esse problema também na sala de aula, mas tudo bem. A experiência do Espírito Santo é verídica e inconfundível para aquele que a possui. Olha, esse ponto é muito importante.